Um dos pais da igreja mais importantes na história do cristianismo, chamado Agostinho de Hipona, ele já denunciou na sua época esse tipo de relativismo, dizendo o seguinte, que se você acredita apenas nas partes que você gosta do evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas é em si mesmo. E eu fico me perguntando, quantos evangelhos hoje estão presentes no cristianismo? É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da cura, é o evangelho da bênção, é o evangelho para atender as necessidades dos seres humanos e não a vontade de Deus. Isso é um perigo terrível para o cristianismo. A palavra de Deus deve ser soberana. Deus não enviou o seu Filho para nos agradar, Ele enviou o seu Filho para nos salvar, bendito seja o nome do Senhor. E eu sei que muitas vezes é difícil nós entendermos isso. Mas eu sei que todos aqueles que, por exemplo, são pais e mães aqui nessa noite devem entender um pouquinho disso, que nem sempre a fim de salvar um filho você poderá agradar esse filho. Isso é o evangelho. E eu fico desesperado, eu imagino pastores que já estão nessa caminhada há muito mais tempo do que eu, o quanto eles têm se preocupado, e eu volto a repetir, essa não é só uma preocupação exclusiva da igreja adventista. Isso tem acontecido nas mais diversas igrejas. Eu acompanho, por exemplo, alguns pastores evangélicos aqui no Brasil, a quem eu tenho muito respeito e admiração. E esses homens têm clamado pelo retorno de um cristianismo genuíno dentro das suas igrejas. Sabe, eu queria me dirigir agora de maneira específica, eu peço licença a todos que estão aqui, para falar um pouquinho mais intimamente aos adventistas. E eu vejo hoje que muitas vezes nós adventistas temos adotado certos comportamentos relativistas nos nossos princípios. Eu poderia falar, por exemplo, aqui sobre o sábado. Como nós estamos guardando o sábado hoje? Quantas orientações Deus nos deu através de Ellen White também sobre a maneira como deveríamos guardar o sábado. Mas muitas vezes nós temos relativizado certas atitudes que deveríamos e não deveríamos ter nesse dia. Eu sei que muitos, às vezes, saem, isso já, eu digo para vocês que eu sei, porque pessoas depois que eu preguei e falei isso, que eu falei, vieram confessar para mim, que saem do culto de sábado e vão almoçar, por exemplo, em restaurantes. E aí relativizam a verdade bíblica da guarda do sábado, e que guardar o sábado significa não apenas eu não trabalhar, mas nem a minha casa, nem o meu servo, nem a minha serva. E muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. Coisas pequenas, por exemplo, talvez alguns aqui vão se assustar com o que eu vou dizer, mas Ellen White diz, por exemplo, que se possível nós deveríamos evitar de lavar louça no dia de sábado. Ela orienta isso. E eu sei que no passado isso era comum, mas hoje muitos acham isso um escândalo, dizem, não, mas isso é uma coisa besta, uma coisa pequena, e de fato é pequena, de fato é pequena. Mas isso significa algo que eu chamo de pedagogia de Deus. E Deus, na sua pedagogia, a fim de ensinar os seres humanos, Ele usa certas coisinhas pequenas da vida para nos ensinar a distinção entre o santo e o profano. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Ele deu um monte de árvore para Adão e Eva fazer uso delas, e Ele só pediu um fruto, não como. Talvez Eva tenha pensado, mas Deus vai ligar para uma coisa tão pequenininha, tão besta como essa. Então é uma coisa pequena. Mas isso se chama pedagogia. Você, através desses atos, você, sem pensar, adquire um espírito de santidade, de reverência para com aquela determinada coisa. Poderia falar aqui, por exemplo, algo que realmente tem, aqui no Brasil ainda não está tão alastrado isso, mas já vi pessoas que têm começado, não me interpretem mal os amigos que estão nos visitando, mas nós adventistas temos um posicionamento, por exemplo, sobre o uso de joias. E pessoas têm chegado, para mim, já chegaram em programações que eu faço e me questionado, irmão, joia é uma questão de princípio ou é cultura? É algo que eu posso decidir se eu uso ou se eu não uso? O que você acha? É princípio ou é cultura? É princípio. A igreja tem princípios nessa área também. Não é só joia, né? A gente fala de joias, mas aqui entra a vaidade como um todo. Um carro pode ser um problema, dependendo como for o seu relacionamento com aquilo, e muitas outras coisas. A questão do cinema, e não só do cinema, mas dos filmes em geral.
Nós temos relativizado também isso, e a igreja tem posicionamentos sobre muitas outras coisas que eu poderia citar e mencionar aqui. Eu me assusto ainda mais quando pessoas chegam e questionam, por exemplo, a pastores, e eu sei que o pastor fica numa situação ali muitas vezes desconfortável, porque ele quer salvar aquela pessoa, ele quer batizar aquela pessoa, ele quer que aquela pessoa tenha o seu nome escrito no livro da vida, e aí chegam para o pastor e perguntam: pastor, eu preciso crer, por exemplo, que Ellen White é mensageira de Deus para me batizar na igreja? E essa é uma das crenças fundamentais da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com o relativismo sendo introduzido na nossa fé. Porque o inimigo tem pouco a pouco aberto brechas, aberto portas. Poderia ainda citar aqui, me permita, eu preciso ser muito sincero com vocês, irmãos. Mas algo que a igreja tem um posicionamento claríssimo sobre isso também. E nós estamos hoje tão atrasados na área da alimentação, que nós voltamos a fazer uso daquilo que a serva do Senhor nos orienta claramente a abandonarmos da nossa dieta, que é o café. Ela chega a comparar o café com o ópio, com o fumo. Então, eu não quero que ninguém aqui nessa noite olhe para o seu irmão ao lado e comece a dizer: olha, eu estou assim. Se você olhar para alguém e pensar que você está melhor do que ele, isso significa que você está pior do que qualquer outra pessoa que esteja aqui nessa noite. Porque quando eu prego essa mensagem, não é para você olhar para o seu irmão, é para você olhar para dentro do seu coração. E para você fazer uma autoanálise da sua vida cristã individualmente falando. Esse é o objetivo.